Paz do Senhor, meu irmão, você, minha irmã, amém? Mais um vídeo aqui para o canal. Você que nos acompanha, não esquece de deixar seu like, compartilhar e ativa o sininho, viu? E você que é novo aqui no projeto Sou o Senhor aqui no YouTube, viu? Se inscreve no nosso canal para você não perder nenhum vídeo que é postado todas as semanas, amém? Está comigo aqui a minha irmã Cíntia, que, como sempre, veio nos prestigiar, irmã. Que Deus abençoe sua vida, amém? Amém. Fico muito feliz com esse convite, né? Mais um dia, né? Falando de experiência, de testemunho, falando das coisas que Deus faz na nossa vida. E isso é uma honra para mim, fico muito grata por isso. Amém, glória a Deus, amém? E está aqui hoje, tirou aquele tempinho abençoado para nos prestigiar, amém? A missionária Thaís, que hoje veio contar um pouco do seu testemunho, da sua trajetória de vida, amém? E eu creio que vidas vai ser edificadas, assim como a minha, assim como a da Cíntia, amém? E eu creio que vai alcançar aí a internet afora aí, em outros países que nos acompanham também, como a Rússia, a Índia, que nossos vídeos estão chegando lá. E eu creio que esse testemunho vai chegar lá também, para edificar vidas também, amém? Seja bem-vindo, missionária, que Deus abençoe sua vida. Eu não desisto, tempestade não me abala, força pra ficar de pé, minha alma exala, firme na rocha. Pelo convite. Obrigada por me convidarem para estar aqui e para mim é um privilégio essa oportunidade de falar um pouco da minha história, de como eu cheguei aqui e como o Senhor ele tem falado comigo, a minha vida com o Senhor, né? Todos nós temos muitas coisas para compartilhar uns com os outros. É verdade, glória a Deus, amém? Irmãos, o nosso podcast tem um oferecimento total de Jesus Cristo de Nazaré, comandado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus, amém? Porque o anfitrião deste vídeo é o Senhor, o anfitrião deste canal é o nosso Pai Celestial, amém? E, irmã, conta-me do começo como que Deus trabalhou na sua vida. Amém? Para a gente poder entender um pouco, né, irmã? Eu creio que tem muitas coisas a ser faladas aqui. Amém? Então, tudo iniciou na infância. Eu sempre fui rodeada de muita fé e oração. Né? Eu tenho uma mãe e minhas avós também são pessoas de muita fé. A minha avó, mãe da minha mãe faleceu já, mas eu ainda tenho a minha avó, que é a mãe do meu pai. Então, eu sempre fui muito rodeada de fé e oração, fé e oração, fé e oração. Então, isso mexia muito com a minha cabeça de criança, né? E a minha mãe tudo era orar. Então, eu queria algo dela, ela dizia, vai orar, vai orar, vai orar. E graças a Deus eu sempre tive de tudo. E um belo dia, eu queria muito uma boneca, e era uma boneca muito cara. E a minha mãe disse pra mim, olha, eu não vou te dar essa boneca. Você vai pedir a Deus e o Senhor vai te dar. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, meu Deus, mas por que a minha mãe fica fazendo esse tipo de coisa? Por quê? E como assim Deus vai me dar? E eu não questionei muito, isso só passou pela minha cabeça. Daí eu fui orar. E eu orei durante um ano. Nossa. Eu tinha 6 para 7 anos, mais ou menos. E eu orei durante um ano. E eu fui orando. Um ano ou mais, né? Não me lembro muito bem. E eu fui orando. E a minha prima, que morava na casa de baixo, teve gêmeas. E ela começou a me dar as roupinhas. Eu falava com ela, olha, eu vou ganhar uma boneca. E eu quero que você me dê as roupinhas. Eu vou te dar então as roupinhas. Minha prima nem me indagou muito, só me deu. E aí eu falava, olha, eu quero luvinha, quero isso, quero aquilo. E eu comecei a montar o enxoval da boneca. sem ter a boneca. Isso é fé, né? E eu não sabia. Eu simplesmente comecei a fazer. E eu orava, e minha mãe não me perguntava mais. Acho que minha mãe falou uma vez pra mim, pronto. Não me perguntou nada. Você tava orando? Não. Acho que ela até esqueceu. E aí eu orava todos os dias. E aí eu falava, olha Deus, quando essa boneca chegar, ela vai ser muito amada. E eu já tenho as roupinhas pra ela, olha aqui o que eu já tenho. E todo dia eu arrumava as roupinhas, eu orava a Deus e eu vislumbrava aquilo antes mesmo de eu ter. Sim. E eu nunca tinha sido ensinada, né? E pronto. Um dia, uma tia minha do Rio de Janeiro, ela, de consideração,
ela veio e falou assim, olha, o seu aniversário passou, né? Eu falei, passou. E ela falou assim, eu vou te dar um presente, vou te dar uma boneca. Aí eu falei, então tá bom. Só que essa tia minha, ela aparecia lá no Espírito Santo, assim, ela era do Rio, então ela aparecia de 4, 5 anos, então não era uma coisa, eu falei, ela não vai vir no ano que vem. Colocou muita fé, vai ser lá. Não vai ser ela. Não vai vir no ano que vem. Mas eu continuei orando, e não falei com ela da boneca. E eu falei assim, Deus, olha, eu não falei com a minha tia sobre a boneca, mas quando ela for comprar a boneca, leva ela no corredor, na prateleira da boneca que eu quero. A minha oração já era essa. A promessa da boneca eu já tinha. E aí eu comecei, leva ela na prateleira da boneca que eu quero. Senhor, todo dia eu orava isso. Um dia, um ano depois, quando eu tinha 8 anos, essa minha tia aparece. E eu vejo ela entrando pelas portas do quintal e eu não vi ela com nada na mão. Essa boneca era muito grande, então não dava pra esconder. Sim. E aí eu falei assim, olha, falei pra mim mesmo, eu vou lá, eu vou abraçar ela, eu vou falar com ela normalmente. Olha, a mente era muito boa, viu? Eu falei, eu vou falar com ela normalmente. Se ela não tiver trago a boneca, tá tudo bem. Entendeu? Que gracinha. Só abraça, beija ela e fica feliz porque ela tá aqui, você ama ela. Sim. Eu falava comigo mesmo. Sim. Aí eu, é isso. E eu fui. Falei, oi, tia Dadá, você tá aqui, que bom, abracei a ela. Aí ela pegou e falou, fulano, traz aí o presente da Thaíris. Aí o coração já ficou. Eu falei, o quê? Fala Deus, fala Deus. E aí aparece um rapaz, eu não lembro quem era, com a boneca, com a caixa da boneca. E era o lançamento da boneca mais nova. Melhor ainda. E ali Deus me mostrou de que valia a pena orar, esperar e confiar nele. Muito interessante. Muito forte. E você é apenas uma criança. E você orou durante esse tempo todo, não desistiu, né? Permaneceu ali na fé, já colhendo todos os objetos que você queria ter ali com a boneca, já preparando o ambiente, não é, missionária? Que coisa maravilhosa. Você é uma criança e ter essa experiência com Deus, né? Sim. Isso te fez mais forte, né? Pra não desistir, sempre lutar e mostrar que Deus é grande e você ter essa convicção que o Senhor é pra você, né? E para nossas vidas. Você vê como Deus foi especial, mandou o lançamento. Lançamento. Deus não mandou aquele que já estava ali já para vender há muito tempo. Mandou o melhor, top né? Do top. Isso é quando a gente confia, quando a gente espera e quando a gente persevera no lugar de oração. Sim. Então, é uma coisa muito simples, mínima, mas eu, criança, foi a maneira que Deus me ensinou a esperar, confiar e viver uma vida de oração. Isso é maravilhoso. Fico muito feliz, né, por ver essa experiência que você teve com Deus, apenas uma criança, né? Então, isso para você, criança que está vendo esse testemunho, né? Tenha fé, confie, acredite, não desista, né? Faça igual a missionária Thaíris, que tenho certeza que você vai ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. E os pais também, né? É uma coisa até que eu trouxe um versículo que está lá em 2 Timóteo 5, que diz assim: da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Então aqui o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo de que a fé que habitava na avó Lóide, que habitava na mãe Eunice, ele estava convencido de que também habitava em Timóteo. Olha só. E isso nos traz o entendimento de que a fé ela é um legado. Vai passando. Passa. Então, as mães que querem ter filhos, homens e mulheres de Deus, elas precisam gerar fé, crescer em fé. E não simplesmente de palavras, mas mostrar para o teu filho que a fé ela é algo fundamental na vida daquele que serve ao Deus Altíssimo, né? O verdadeiro Deus. Então, eu via isso, não era algo que eu ouvia,
eu via. Vivia isso, Eu né? via na vida Sim. da minha mãe, na vida das minhas avós, como elas eram determinadas em fé, em oração e perseveravam neste lugar. Então, aquilo foi entranhado em mim. Então, eu até falei, ninguém me ensinou isso. Não, sim, alguém me ensinou. Só que estava no meu subconsciente. E usou ele, né? Sim. Usou aquele momento. Eu tô lembrando aqui de uma situação que o Heron, ele passou por um momento e as pessoas diziam que ele era isso, que ele era aquilo, e aquilo estava entrando no coraçãozinho dele. E que ele não conseguia, muitas na escola dizia que ele não conseguia e tal. E ele começou a entrar no coração que não conseguia, que não era capaz. Aí um dia eu falei, Heron, olha pra mamãe, você é capaz, você pode, você consegue. E eu comecei a orar, encorajar ele. Aí quando foi um dia ele estava tentando fazer algo em casa, eu não estava conseguindo. Aí do nada eu fui fazendo que não estava ouvindo. Aí ele, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Tipo assim, ele sozinho falando isso, né? Então para você ver como que a geração, né, vai passando com as coisas boas, as coisas importantes. Os filhos, ele captam tudo, né? Então eles acreditam naquela palavra, naquela coisa. Então é muito forte isso para nossa vida, né? Com certeza. E eu percebi, né, que você nasceu num berço evangélico, não foi? Graças a Deus. E isso foi bom para você, digamos assim, não desviar dos caminhos do Senhor? Então, eu tive um período de desvio. Foi uma coisa assim rápida, graças a Deus, mas eu tive na minha adolescência. Eu, graças a Deus, sempre tive esse ambiente de oração. E quando eu fui passando aquela fase de 15 anos, 14, 15 anos, meus pais se mudaram de igreja, né? E eu era da Assembleia, nós éramos todos da Assembleia de Deus, e que eu tenho muito orgulho disso, graças a Deus, né? Eu tive uma criação incrível, e foi lá que eu aprendi a cantar, inclusive. E eu amava aquela igreja. Então meus pais, como eu nasci lá, meus pais falaram, olha, nós não vamos tirar você daqui, nós vamos permitir que você fique, até porque você agora já é um adolescente e tal. E se você quiser, talvez, nos acompanhar, você fique à vontade a nos acompanhar, mas nós não vamos tirar você daqui. Eu falei, então tá bom, agradeci muito, né? E foi passando um tempo e eu comecei a não me identificar com o lugar. Sim. E eu olhava para um lado, eu não via minha mãe, eu olhava para um lado, eu não via o meu irmão corria a igreja inteira. Meu irmão trazia muita energia para a igreja. E eu não via meu irmão, eu não via o meu pai. E eu comecei a me perguntar, quem eu sou? Tipo, né? Eu não tinha um referencial ali. Sim. Foi uma coisa muito estranha pra mim. E eu saí do grupo de adolescentes da época, também eu tava fazendo a transição de adolescente pra jovem. Sim, é uma fase complicada. E a minha regente, ela queria me trocar mesmo de adolescente pros jovens. E eu não queria ir, porque eu me identificava muito com os adolescentes ainda, né? Por mais que eu era mais alta, por mais que eu não queria. E ali eu comecei a tipo, descer nos degraus, assim, tipo, eu tava nos adolescentes e comecei a sentar no meio. Sim, né? sim. Comecei a sentar mais atrás. Depois eu tava no último banco. Nossa, é o perigo, né? Eu tava no último banco. E um dia eu percebi, eu olhei. Você mesmo percebeu? Eu mesmo percebi. Eu já estava totalmente diferente. Eu estava no último banco e eu só ficava até o louvor. Na hora da pregação ia embora. Ia embora, olha, sério. Edificar mais. É ali que confrontava, você não queria aquele confronto ali praticamente, né? E eu fui embora. E aí, pronto, eu não estava mais indo na igreja, meus pais ainda não sabiam que eu não estava indo na igreja, porque eles chegavam depois de mim ainda, né? E aí, eles não me perguntavam, às vezes, falavam, ei, como é que foi o culto? Eu falava, eu falava só até o louvor, né? Foi bom. Foi normal. Aí meu pai me perguntava, e a palavra? Aí eu, não tô lembrando não. Bom, você não ouviu, né? Mas aí só que os pais vai deixando, né? Porque às vezes, né? Sim. Porque você é adolescente, não tem muito interesse. E aí, depois meus pais perceberam, acho que isso foi uns 2, 3 meses, eles já perceberam que eu não estava indo mais na igreja. Eu parei de ir na igreja. E aí, minha mãe falou assim, você não tá indo na igreja, né? Você não foi, acho que domingo passado? Eu falei assim, eu não fui, não vou também. E a mãe me perguntou por quê.
E eu disse que eu não tava me sentindo muito bem em ir. E aí ela falou, então vamos com a gente. Só que eu não gostava daquela igreja que eles iam. Eu não gostava mesmo. E aí eu falei assim, ai, mãe, não quero ir lá, não gosto muito, não sei. Tinha um peso, senti um peso no lugar, não sei, era uma coisa estranha. E aí ela pegou e falou assim, olha, você tem que ir, você não pode ficar Em alguma parado, igreja, ou lá, o caso você tem que ir. Aí, passou-se um tempo, meu pai chegou, conversou comigo e falou assim, olha, você não tá indo, a gente não vai te insistir, nós não vamos insistir para que você vá, você já tava com 15 anos, quando eu comecei a sair, eram uns 14 anos mais ou menos, e nós não vamos insistir para que você vá, mas você precisa tomar um posicionamento na sua vida. Então, eles direto estavam conversando comigo. E eu também tinha limites, né? Aí eu comecei a ir pra festas. Comecei a ir pra festinhas. Coisa de adolescente, né? Aquelas festinhas adolescentes. Eu sei, Mas eu não me sentia bem lá. Na festinha. Não me identificava com o local. Não me identificava com as pessoas. E você tentava ir pra ver se gostava, mas chegava lá e não gostava? É isso? Era isso. Tipo, eu ia... porque pra mim, assim, era uma diversão... Porque quando eu tava com as minhas amigas, era divertido. Então eu achei, vai ser divertido estar com elas lá. Mas não era. Não era. Quando eu chegava naquele ambiente, era um lugar assim que eu falava, não, esse lugar não me pertence. Não me pertence. Mas eu fui. Fui umas 3, 4 vezes. Fui. E aí depois eu falei até com a minha mãe, depois que eu já tinha voltado pra igreja. Tá tudo certo, agora eu posso contar. É sempre e cara, assim, foi uma coisa que não passou daquilo. Eu só ia. A última festa que eu fui com as minhas amigas, eu fui na porta, eu olhei o ambiente e falei, vou embora. Aí ela, como assim? A gente demorou 3 horas pra chegar aqui. Não, vou embora. Vou embora porque meu pai vai falar todos na minha cabeça, que não sei o que, eu vou embora. E aí ela tava dormindo na minha casa, ela teve que ir embora comigo. Ela não gostou de nada, então. Aí nós fomos embora, aí quando eu cheguei em casa, meu pai tava me esperando. E aí o pau quebrou. Aí, né? Mas meus pais, assim, são muito... Eu falo muito com os meus pais. Vocês foram muito sábios. Meu pai não encostava a mão, ele falava muito, mas a forma que meu pai falava às vezes, assim, com a autoridade, era suficiente, né? Eu já queria que ele falasse, por que você me bate? Baixou logo, porque era falar é pior do que... E aí ele falava aquilo, foi assim... Eu sempre fui muito obediente também, sabe? Eu tinha muito temor. Por mais que eu fazia essas estripulias, eu tinha temor. Então aquilo falou assim, não tá certo mesmo. Não tá você certo. mesmo sentia, né, missionária, né? Eu sentia. E antes disso, eu tinha conhecido a Igreja Apostólica Rema, que na época era Batista Rema. E meu tio já era pastor lá, e ele começou a me levar. Meu tio, né? E isso eu tava meio fora ainda. Mas eu comecei a ir com ele alguns dias e tal. Então eu comecei a ter um referencial dessa igreja. E eu falei, nossa, ela é tão diferente. Gostei. Eu gostei de lá. E aí eu comecei a falar com meu pai. Falar, pai, nossa, ela é assim, ela é assada. Tem ministério de dança, você acredita? Porque pra gente isso era muito diferente, né? A Assembleia é diferente. Assembleia de Deus não tem essas coisas. Coreografia, olha lá. E aí eu falei, tem ministério de dança. Pai, nossa, as crianças sabem Bíblia e tudo mais, tão profundo. Tá. Meu pai só me ouvindo, né? E aí eu comecei a ir até que meu pai se tornou pastor de lá. Então, se falar, eu vou também. E meu pai fez umas 2 exposições bíblicas eu acho que foi sobre o tabernáculo de Davi. Meu pai é um entendedor da Bíblia, assim. Fenomenal. Nossa, meu pai, pra mim, meu pai é uma inspiração muito profunda, sabe? E meu pai é um mestre. Eu sempre falei, meu pai não tem chamado pastoral, meu pai tem chamado pra mestre. Sabedoria, né? Muita inteligência, assim, uma profunda do Senhor mesmo. E aí eu comecei a ir lá, a igreja veio até nós, que foi uma missão, aí já tínhamos uma igreja lá da nossa casa, e ali eu comecei só a frequentar, eu já não estava firme, comecei só a frequentar. E aí teve um tempo que eu fui com algumas irmãs para batismo, que na época tinha núcleo de multiplicação, como tem hoje, né? E tinha um dia todo de preparação pro batismo. Era de 8 da manhã até as 10 da noite.
E no outro Olha. dia era o batismo. Então Sim. era muito... Tipo, como se fosse um momento ali só pra você e Deus ali, ficar ali ouvindo, se alimentando da palavra, orando, né? E foram vários, eu fui em vários assim. É. Fui em vários. E todos eu era impactada de alguma Sim. forma. E até que eu fui pra algumas irmãs que iam batizar da nossa igreja. E eu não era, nessa época eu ainda tava desviada, Sim. tá? Desviada É, sim, sim, só tava tava frequentando a igreja. Tentando se encaixar ali, né? Isso. E tal. E sem zero compromisso. Eu falei, Sim. não quero compromisso com nada, não põe nada, eu só tô aqui como espectadora. E aí o pai falou, então leva essas irmãs que elas vão batizar, você vai acompanhar elas. Eu fui. Nesse belo dia, o apóstolo pegou e falou assim, olhou pra mim, a igreja assim, lotada, super lotada. Ele falou assim, você vai se batizar, né, Thaíris? Aí eu falei, eu? Como assim? Eu não. Sério, você falou isso? Aí ele falou assim, vai se batizar. Eu falei, eu não quero. E eu tinha 16 anos Sim, já. já, olha. E já aí, conhecia já tudo, conhecia. né? E tava resistindo. Existindo. Eu não queria me batizar porque, pra mim, obviamente, o batismo é algo muito sério, mas eu não me batizei até esse período, antes mesmo, Sim. quando eu tinha uns 13 na igreja. É que a idade, assembleia, geralmente. Porque pra mim, eu tinha que ser muito crente. Sim, e você não sentia Não me crente, sentia não é? tão crente Aham. assim. Sim. Eu falei, é um compromisso muito sério. Então, quando eu me batizar, eu tenho que ser crente Tem de que ser verdade. certo, Exatamente. Eu tenho que ser Porque muito- Sua mente era assim, né? Era Aham. assim. Pegar ou largar, né? Assim, isso também pode virar um bloqueio, Sim. tá? E também é uma coisa que às vezes Satanás implanta na mente da pessoa pra paralisá-la, Sim, é verdade. tá? Porque essa coisa da perfeição não existe. Não, é. Então você quer ser perfeito? E que isso não existe, é. E aí, não, você tem que ir e ele vai te tornar Sim, perfeito, sim. né? Nós vamos ser Porque nós sendo somos lavados pelo aperfeiçoados sangue, é. por causa dele, É. do sacrifício dele. Então você tem que aceitar isso. E eu queria ser, de uma certa forma, uma forma de Deus de estar perfeita para então. Isso é ilógico. Sim. Então, isso é um bloqueio. Mas a minha mente era essa, de eu queria estar 100% para então, né, Sim. convicta, não quero mais nada do mundo, não quero. Sim. Embora eu sabia que no mundo não tinha nada pra mim. E aí, beleza. O apóstolo falou assim: olha, até o final do culto, eu quero uma resposta. Olha, Sério? Foi É, direto é. mesmo. Foi. E isso era 8 da manhã, mais ou menos, estava iniciando o culto. Eu falei, até 10 horas ele vai esquecer. 10 horas da Olha noite. só. Ele vai É esquecer. mais fácil esquecer do que ele, tá? Ele vai esquecer. Não acho que vai lembrar de jeito nenhum. Tem muita coisa pra rolar ainda. Sim. Beleza, foi se passando. E aquele dia eu passei mal na igreja. Passei mal. Uma irmã ainda colocou um colchão, mandou eu deitar no chão, olhando pro púlpito no meio da igreja. Um Sério? colchão. Falei, meu Deus, que humilhação. Eu vim pra igreja pra ser humilhada. Deitei no colchão, olhando pro púlpito. Todo mundo que passava via eu deitada. E eu falei, eu quero ir embora. Esse foi com chave de ouro, hein? Então, assim, não deixavam a gente ir embora. Sério? Você tinha que Ficar deitar ali. no colchão. Eles davam um colchãozinho, mas você tinha que ficar ali até o final. Porque sabia que isso era um ataque. Sim, é E verdade. aí, eu fiquei. No final do culto, e o culto rolou. O negócio foi muito power, sabe? E no final do culto, o apóstolo. E aí, Thaíris? Você vai se batizar amanhã ou não vai? Aí eu. Não. Mas eu disse assim, eu falei que sim, mas na minha cabeça tava, Não. eu vou embora, eu vou fugir. É, na hora eu vai dou dar uma- tempo de eu ir embora. Depois eu ligo pra ele e falo, ai meu Deus. Olha, já Não queria falar não. ela tava calculando já, arquitetando Fui já. calculando. E como era muito longe da minha casa, eu tinha que dormir na casa de algum dos irmãos. Sim. E eu fui pra casa dos irmãos e eu pensando a madrugada toda, Deus, eu não posso batizar. Senhor, tem misericórdia. Tudo, o Senhor planejou tudo antes de você, viu? Vou botar pra dormir na casa do irmão, ela não vai poder sair. Não, e eu fui. Aí eu falei, eu não quero. Aí eu virei pra dona da casa e falei assim, olha, eu acho que eu vou embora. Ela, não, você não vai te batizar. Eu falei, não, acho que tô passando um pouco de mal. Olha. E foi. Aí chegamos lá, não deu pra fugir. Meus pais chegaram. Eu falei, vocês acreditam que eu vou me batizar? Aí eles, sério? Feliz você, tipo, me ajuda. E eu chorei, gente, eu chorei da hora que eu cheguei no batismo até o fim. Eu chorei o batismo inteiro. Eu chorei dentro da água, chorei fora da água. Eu chorei o batismo inteiro. Nossa. Inteiro.
E aí, quando eu me batizei, eu me senti tão leve, eu fui pra casa, aí eu falei, eu coloquei meu shortinho, eu usava muito shortinho curto, eu fui correr na casa da minha amiga, que era doida igual eu na época. Eu falei assim, você não acredita que eu me batizei? Aí ela, sua doida! E ela também era batizada, Sim. ela já tava desviada. Sim. Aí ela, sua doida, e agora? E agora que eu falei com Deus. Eu falei, Deus, olha, eu não vou mudar nada. E eu falei. Você falou. Quando eu saí das águas, eu falei, Deus, eu não vou mudar nada. Eu não vou fazer força pra mudar nada. Olha só. É o Senhor que vai ter que fazer. É. Que coisa. Eu falei com Deus. E foi se passando. E aí o que aconteceu? Eu não, de imediato, eu não fui tomar ceia. Sim. Não tomei ceia. Eu tomei ceia no dia do batismo. Sim. Porque tem aquela ceia, né? E depois eu não tomei mais. Porque eu ouvia músicas. Sim, ainda tava. Eu ouvia muita música. Muita música. E aí, fiquei umas 3, 4 Santa Ceias sem participar da ceia. Passava perto de mim falando. Passar. E aí, meu pai só olhando aquilo. Meu pai era pastor. Aí, teve uma reunião de membros, né? Aí, meu pai virou pra mim e falou assim: agora, irmã Thaíris, nós queremos saber o porquê que você não tá tomando a ceia. Aí eu virei e falei assim: porque eu escuto música. Aí ele, quê? Meu pai ficou indignado. Ele, o quê? Aí eu falei, porque eu escuto música. Ele, então para de escutar música. Você não pode parar de tomar a ceia. Por causa da música. Por causa de música. Aí eu, mas eu não quero parar de escutar a música. E aí ele falou assim, então minha filha, você tem que dar um jeito. Pra orar, fazer um jejum. E impressionantemente o Espírito tirou do meu coração o anseio por ouvir aquelas músicas. Sim. E tudo, foi mudando tudo. Foi mudando o jeito que eu falava. Sim. Foi mudando a forma com que eu me vestia. O Espírito foi gerando isso. Só que eu não percebia. Você fez sem perceber. Sem perceber. Eu percebi no dia, na sala de aula, quando a professora indagou sobre um grupo de louvor que tinha ido na nossa escola. E eu fazia parte desse grupo quando eu era de uma outra escola. Quando eu me mudei para aquela escola, não tinha mais grupo, né? Esse grupo chegou. E esse era um professor que eu amava muito. E esse professor olhou e viu que eu estava lá. E falou, olha, a nossa integrante, a Thaíris, né? Ela tá aqui e tal. E ela participava do louvor, que não sei o quê. E eles cantavam só louvores. Só que esse professor era católico. E o grupo só cantava louvores porque era todo mundo crente. Sim. Entendeu? Como naquela época, assim, só cantava quem era crente mesmo nas escolas. Então quem você não era, tava não dentro, tinha, né? Sim. Então só crente que tinha no grupo e só crente, então eles vão cantar louvores. E o professor, obviamente, aceitava. E o professor também não era muito tranquilo. E aí o grupo se apresentou, cantou louvores, aí eu cantei junto com eles, tudo mais, e aí eles foram embora. E quando eles viraram as costas, essa minha professora, que era uma professora também evangélica, que era dessa antiga igreja que eu era, virou-se e disse, eu acho que tá errado. Virou pra turma e falou, eu acho que isso tá errado. Eu acho que deveria cantar um MPB, deveria cantar um samba, deveria cantar mais músicas seculares e cantar uma música evangélica. Porque aqui tem pessoas de várias religiões, então tem que se respeitar, não pode ser feito dessa forma, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu olhei pra ela. Foi aí que eu percebi que tinha algo diferente comigo. Eu olhei pra ela e falei assim, mas professora, como que a gente prega o evangelho se nós ficarmos perguntando, não, vai ofender o católico, vai ofender o espírita, a pessoa da Umbanda. Como que a gente prega o evangelho dessa forma? Me explica, você que é crente. Eita, aí ela não me respondeu. Eu falei assim, professora, eu acho que quando a gente não tem a capacidade de fazer o projeto que esse professor, que é católico, está fazendo, que é católico, está fazendo, e se nós não temos a capacidade de fazermos melhor, a gente deve ficar calado. Falei, é uma vergonha a senhora ser crente e tá falando esse tipo de coisa. Nossa, aí. E eu fui falando. Falei, quando eu vi, aí todo mundo olhou pra minha cara assim na minha sala. Aí disse, o que você tá falando? Aí eu falei, é verdade, né? A professora pegou as coisas dela e saiu da sala. Ela não tinha, porque ela tava errada, né? E ali abriu os seus olhos dela.
Com certeza. Aí eu falei, tem uma coisa acontecendo comigo. Meu Deus, o que eu acabei de fazer? Eu falei com a professora desse jeito, o que eu acabei de fazer? Aí eu percebi que estava gerando algo em mim. Dali, a gente começou uma discussão na sala sobre coisas bíblicas, né? E aí eu falei, eu preciso ler Bíblia pra discutir com esse pessoal. Que legal. Saber de tudo para poder ter argumentos, né? Baseado na palavra. E foi nessa que o Espírito me encontrou. E foi aí que você também começou a estudar a Bíblia? A Bíblia. Foi. E foi você aí que eu me sozinha no converti. seu quarto, né, missionária? Sozinha. Começou ali, né? Foi ali que o Espírito me converteu. Eu li a Bíblia chorando. Sabe o que é chorar? E aí eu peguei um caderno, eu coloquei todos os meus pecados. Vou apontar tudo aqui. Tudo. Eu comecei a confessar tudo pro Senhor. E aí eu comecei a falar com o Espírito em oração. Me revela aquilo que tá em oculto que precisa ser tratado. E aí começou uma jornada na minha vida. Eu era Sim. visitada por demônios de madrugada. Sim, É. meu Deus. Você se posicionou, né? O demônio ficou furioso, né? E olha, foi cada coisa, toda madrugada era uma história diferente. Toda madrugada. Uma vez eu acordei, minha cama estava levitando. Eu estava no ar, a minha cama estava levitando. Eu olhei para baixo, eu vi que a minha cama não estava no chão. Sentiu ali, né? E eu sentia como se tivesse 7 pessoas em cada lado da minha cama sacudindo minha cama. Jesus. E eu estava assim, ó, em cima da Tremendo. cama. Aham. Tipo, E minha cama levitando. E aí eu lembro que eu só. Como o acendedor ficava atrás da minha cama, eu só batia a mão pra ligar a luz. Nisso que ligou, eu meio que desmaiei. E de manhã, eu acordei, era umas 6, 7 horas da manhã, a minha luz estava ligada. Aí eu, uai, por que essa luz tá ligada? Aí eu lembrei Então, foi de tudo que eu tinha É. passado de madrugada. Aham. Não Foi foi uma uma forma que Deus confirmação me ali, disse. pra confirmar que aquilo ali era sério. Que tinha não era acontecido. brincadeira, E aí eu comecei a ter paralisias do sono. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouvi falar, já. Como se eu sentisse uma pessoa assim... Em cima de você. Em cima de mim. Eu também já aqui. tive Já tive, isso, sim. já. É horrível. E eu comecei com essas opressões. Sim. Muitas opressões, muita opressão. E ali eu travei uma batalha espiritual, de jejum. Era Bíblia e jejum. E quando eu terminei o ensino médio, eu tava com 18 anos, eu fiquei 1 ano em casa. Foi o meu ano de batalha. Sim. Eu queria arrumar um trabalho, mas o Senhor não me permitiu. Porque eu não conseguia trabalho, né? Não conseguia. Tudo fechado. Sabe o que é Você cerrado? novinha, né? Geralmente consegue fácil. Vendedora, qualquer coisa. Nada, eu não conseguia. E todos os dias eu comecei a fazer jejum de 7 dias, de 20 dias, e jejum, atrás de jejum. Eu fiquei 1 ano no jejum e na oração, pra tratar tudo o que tinha que ser tratado na minha vida. E ali o Espírito começou a falar comigo. De madrugada, eu tava pra dormir, eu tava dormindo já, na verdade. Eu ouvi uma voz dizendo bem assim: levanta e ora. Aí eu falei: quê? Não. Frio desse? Não é possível. Falei, é coisa da minha cabeça, não é Deus. Sim. Eu queria negar que era Deus pra falar que era eu, que aí eu podia me negar, né? E eu falei, não, é eu. Por que você tá fazendo isso com você mesmo, Thaíris? Daí ele concentra, né? Aí depois veio a voz pela segunda vez: levanta e ora. Aí eu, não é possível. Não é possível. Depois da terceira vez, levanta e ora. Quando eu disse, ai não, aí a porta do meu quarto, não tinha vento nenhum na casa. A porta do meu quarto estava aberta. A porta do meu quarto bateu com tudo. Eu senti um arrepio, assim. De cima pra baixo. De baixo pra cima. Aí eu só dei um grito: Sério isso? mãe, vem orar comigo. Aí minha mãe entrou no meu quarto. E aí ela falou, o que foi? Aí eu expliquei, aí começamos a orar. Quando começamos a orar, ela falou assim, tá vindo umas roupas na sua cabeça? Começou a aparecer algumas roupas na minha cabeça, tipo uma blusa verde, um vestido preto, uma blusa que tinha uma característica assim, algumas joias, joias não, né? Bijuterias e coisas na minha cabeça, e confirmava na minha mãe. Meu Deus, ó, chega, eu me arrepio aqui, menina. Olha aí. Confirmava na minha mãe. A minha mãe me perguntava, Nossa. passou essa blusa na sua cabeça? Eu, sim! Como a senhora sabe? Uhum. Ela falava e eu confirmava. Sim. Aí ela falou, então vamos abrir uma sacola e vamos jogar tudo dentro. Tudo dentro. Eu quero dizer que as roupas você tem que tirar do seu quarto. Eu tinha que tirar.
E aí nós fomos 4 horas da manhã, que isso era 3 quando isso aconteceu. 4 horas da manhã estávamos nós na rua queimando tudo e orando e queimando e orando. E aí foi se passando e eu tinha muito medo de escuro, Então, pra mim era todo eu tinha que fazer todo um malabarismo pra dormir sozinha, pra dormir no escuro. Sim. E ali eu falei assim, eu preciso vencer esse medo. E eu fui orar no escuro. 3 da manhã. É onde que eu vou vencer. Porque 3 da manhã, você sozinha ali, sem silêncio, você acho que sente a opressão. Eu já fiz orações assim, de madrugada, nesses horários, e é muito. É forte, é forte. Você fica tipo, meu Deus, será que alguém me pega? Eu clamo ali, o medo, mas você vence. Porque é muito forte orar de madrugada às 3 da manhã, é muito forte. É o horário, né? É o horário que o Senhor chama a gente pra orar. Sim. É incrível. Era 3 horas certinho, olhava no relógio, era 2h59. Nas 3 tinha que começar a orar. Que loucura! E aí eu fui orar 3 da manhã no quarto escuro. E eu me ajoelhei no chão. E tô orando. Mas eu orava, eu falei, não vou orar com medo não. Eu tenho que orar com força mesmo. Agora é agora. Colocar mesmo óleo no gogó e falar, rugindo. Eu vou vencer. E eu comecei a orar, eu comecei a falar, Satanás, você não tem poder. E eu guerreava mesmo em oração. E aí eu lembro que eu senti minha mão sendo pegada aqui, minha outra mão sendo pegada aqui. Eu fiquei desse jeito. Pra trás. Minhas 2 mãos pra trás. Eu senti. E nisso me veio uma ousadia do espírito que eu dei uma risada e eu falei assim, Satanás, a minha mão você não prende, você pode até prender, mas a minha boca você não vai calar não. Nossa, Deus, é forte. E quando aquilo aconteceu, apaguei. Sério? Eu apaguei. E no outro dia eu lembrei de tudo que tinha se passado. Eu mesmo me arrepiei. Comecei a falar em línguas de manhã. Logo cedo. E a orar mesmo. E aí eu falei assim, eu venci esse medo do escuro. Eu não tenho mais medo do escuro. E dali em diante, o Senhor começou a me usar. E eu fazia jejum. E o Espírito me trazia aquele anseio. Sabe aquele anseio? Eu não sentia preguiça de fazer jejum. Era uma vontade que vinha forte. E eu comecei a fazer. E aí começou a aparecer pessoas endemoniadas. Meu Deus. Todo fim do jejum era uma pessoa endemoniada que aparecia. Literalmente possessa. E aí eu tinha que repreender aquele demônio. Repreender aquele demônio. E aí começou. Eu falei, Deus, o que tá acontecendo? E aí um dia entreguei jejum, fui pra esse retiro, mesmo retiro que a gente tinha. E aí eu entrei na salinha das crianças, uma criança ficou andando assim, sabe? De 4 no chão. E ela falou virou pra tia e falou assim, eu não quero ela aqui nessa sala. Eu quero que tire ela dessa sala, eu não quero ela aqui. Aí a tia olhou pra ele e falou assim, pra criança, falou, mas por que você não quer que a tia esteja aqui? Eu não gosto dela. Aí eu falei assim, mas é aqui que eu vou ficar. Eu entrei e ali foi uma aulinha tão perturbadora. As crianças todas estavam possessas. Sim, meu Deus. Porque eram filhos também de pessoas que estavam de não crentes. Sim, que estavam começando ali, iniciando, né? Isso. E você sabe que as crianças, elas vêm carregadas de coisas ruins, de palavras, de qualquer coisa, né? Que é lançada ali naquele ambiente, e as crianças carregam isso. E se não for repreendido, isso vai levando geração, crescendo assim, e é isso que o inimigo trabalha, né? Na vida das crianças e da família. E daí eu desci, falaram, olha, agora começou a hora das orações, vão descer, descemos. Quando eu desci, eu fiquei lá no finalzinho, e aí o apóstolo pegou e falou assim, apontou pra mim e falou, põe a mão nas pessoas. Aí eu olhei, tinha a sobrinha dele tava do meu lado, eu falei assim, acho que ele tá falando com você. Ela, não, é com você. Aí eu, não, é com você. Não, aí eu olhei de novo, apóstolo. É você. Aí eu, é você. Põe a mão nas pessoas. Eu falei, mas apóstolo não tem costume de fazer esse tipo de coisa. Põe a mão nas pessoas. Eu comecei. Aí eu falei assim, eu vou começar a orar pela essa menininha, que era uma juvenil mais ou menos, tinha uns 10 aninhos, 11. Eu falei, vou orar por ela, porque ela não vai ficar observando que eu tô orando. O pensamento seu é muito bom, viu, daí? Eu comecei a orar pela menininha e eu tô lá, Senhor, abençoa, isso aqui. Eu falei, nunca com uma criancinha, né? E ok. E eu tô orando. Menina,
eu tô ali orando pela menina. Quando eu abro meu olho, eu não tô ali mais. Eu tava mais ou menos uns 3 metros de distância da menina. E eu comecei a olhar pro lado, todo mundo orando, Sim, o fogo caindo. E eu, o que aconteceu aqui? E a minha mão pegava fogo, pegava fogo. Eu sentia fogo no meu braço, fogo em tudo. E a menininha, assim. Aí eu falei, vou voltar lá pra terminar a oração por ela. Quando eu ponho a mão na cabeça da menina e a menina cai. E eu ouço o Espírito falar, ora por outra pessoa porque ela está só no processo de libertação. Aí eu olhei uma outra menina e falei, cadê outra juvenil? Uma foto pequenininha aqui agora. Procurando. Só tinha uma jovem na minha frente, mais ou menos a mesma idade que eu. Aí eu falei assim, vou orar por ela. Aí eu fui a menina orar pela menina. Eu nem comecei a orar pela menina. Eu só pus a mão, a menina caiu. E nisso que eu coloquei a mão, a menina caiu, a menina começou assim, torcer, meu né? Deus, ela tá endemoniada. Não acredito. Olha, o que eu faço? Não. Ai, esse foi a primeira vez que eu expulsei o demônio. Aconteceu, né? A primeira vez desse acontecimento. E eu falei, não, essa menina tá endemoniada, não. E o Espírito falava áreas da vida dela que era pra eu repreender os espíritos malignos. E aí eu comecei a falar, área X. E ela se contorcendo mais. Ela começou a levantar a perna. Aí eu, meu Deus, ó Senhor. E ele falou comigo, ele foi muito incisivo. Ele disse, não põe a mão. Sim, eu só ora sem pôr a mão, né? Ora sem pôr a mão, não encosta nela. Ora no ouvido dela. E eu só fui no ouvido. E eu tirei minha mão de perto dela e comecei a orar. E ela se contorcendo. E aí no final de tudo, terminei aquela oração. Eu orei aquilo que o Espírito estava me mandando. Conduzindo ali a palavra. Isso foi muito louco. Sim. O Senhor, ele coloca, é algo que, meu Deus. A gente não precisa ter. Não precisa. E o Senhor vai colocando as palavras... certa, é aquilo que Deus quer que seja falado para aquela pessoa, né? Sim. Isso é muito maravilhoso, né, missionária? A gente que tá iniciando o ministério, ou que quer um ministério, que almeja, ou que o Senhor chamou, né? Porque eu nunca almejei na minha vida. Então, que o Senhor chamou, a gente fica com medo do que vão pensar, do que fazer. É só se for na brecha. É verdade. Quem conduz é o Espírito. Quem faz é o Espírito. Ele só usa você. Entende? Você é uma ferramenta. Então, quem vai conduzir, quem vai falar e colocar isso, ele falou com os apóstolos. Ele falou, não se preocupem com o que vocês vão falar. Eu colocarei as palavras certas na boca de vocês. Então, é o que ele faz. Ele põe a palavra certa na nossa boca. Ele revela se precisar. Ele mostra o que está em oculto, se você precisa de um discernimento. Entendeu? Então, é o Espírito quem faz. E ali eu tive essa experiência. Então, eu comecei a falar e o Espírito falou assim, olha, agora diz pra essa menina que ela está liberta. E que ela pode se levantar. Eu disse, você está liberta, pode se levantar. Ela abriu o olho e levantou. Aí eu falei assim, o que você sentiu e tal? Ela, eu senti que tinha algo estranho dentro de mim. Se movendo. Aí eu expliquei pra ela e tudo mais. E ali o fogo desceu assim... tão fervorosamente. E eu falei, nossa, meu Deus, que experiência louca. E dali em diante, todo o final de jejum era um endemoniado na igreja. Que Deus ali... Parece que o jejum era justamente para libertar aquela pessoa, né? O jejum que você fazia, não é? Preparava você, assim, para isso. Libertar uma pessoa. Sim. E ali eu comecei a ter essas experiências. E um dia eu falei, Deus, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? E eu falei assim, cantar não é, porque eu não gosto de cantar. Eu não gostava de cantar. Você mesmo deduziu, você falou, não é isso. Não é isso. Eu falava, não, cantar não é, que eu não gosto de cantar. E eu não gostava. Então eu falei, tem alguma coisa. É da pregação, porque eu amo palavra. Entende? Então é um ministério que eu sempre amei, é o ministério da palavra. E eu falei, é da pregação? Mas assim, eu gosto muito, então eu tenho que trabalhar muito em mim, mas eu tenho um pouquinho de vergonha, sabe aquele receio? Mas é um ministério que eu amo, mas eu queria ouvir de Deus, né? E aí os irmãos da igreja começaram a me chamar de missionária. Do nada, os irmãos, missionária. Eu não sou missionária, irmão. E missionário pra mim era uma pessoa assim... top, assim. Sim, mas eu não me via naquele lugar. Sim. Você tá entendendo? Porque eu achava assim, são pessoas que... obviamente, negam tudo, renegam tudo, mas são muito simples, passam fome. Você tá entendendo? Eu queria isso pra você, né?
Não, isso não é pra mim. Vive ali rodeado de pessoas, né? Cada países em guerras. É. E de fato, esses missionários, meu Deus, É forte. são pessoas que realmente Tá no sangue, né, queimaram missionário? as carroças, Sim. Uhum. entendeu? E se anularam, e é o que a gente precisa fazer para Cristo. E eu falava, não, eu não tô pronta, é uma coisa muito forte, então eu não tenho nada de missionário. Uhum. E eu lembro que uma amiguinha minha até falava muito de missões, eu ficava, ai, legal. Eu falava, ai, entendi. Legal. E todo mundo começou a chamar de missionário. profetizando, Sim. E eu perguntando, orando a Deus, Senhor, qual é o meu chamado? E o Senhor te falando e você sem querer. E o apóstolo começou a falar comigo, você tem um chamado missionário. Tem um chamado missionário, tem um chamado missionário, isso aqui, assim, eu falei, amém, apóstolo, glória a Deus por isso. E um belo dia vai eu, de missões, é uma caravana missionária, pro Paraguai. Eu fui pra conhecer o Paraguai, né? Sim. Obviamente, eu já trabalhava com evangelismos, já trabalhava nessa área, mas eu falei assim, vou também pra conhecer o Paraguai. E beleza. Quando eu chego numa aldeia indígena, eu fiquei apaixonada pela missão ali, sabe? Eu amo o Paraguai. Então, quando eu chego naquela aldeia indígena, um pastor que eu não conhecia nem nada, ele vira pra mim e fala bem assim, olha, moça, se põe de pé na aldeia indígena. E aí ele falou bem assim, eu vejo você de branco e uma faixa escrito missionária. Nossa, forte. Aí eu, meu Deus. Faz mais Mais uma confirmação. E aí, passou-se isso, eu volto pro Brasil e eu vou pra escola de missões. A missionária Joyce abriu uma escola de missões e ela falou assim, olha, você é a primeira da escola de missões, seu nome é o primeiro da lista. Já tá na lista. Aí eu falei assim, não quero, Joyce, não sei, e eu já tava negando. Na verdade, isso aconteceu antes de ir pro Paraguai, né? E aí eu falei assim, não vou, não quero, não. Eu era servidora pública, eu falei, não vou largar meu trabalho pra ficar 5 meses confinadas num lugar sem, né? Ter que me manter, ir pro farol, vender água pra pagar, porque era assim que eles falavam. É assim que vive. E aproveita, evangeliza ali, é todo um Eu falei, eu processo. não vou fazer isso, eu não tô preparada, eu não tô com energia pra isso. E aí eu falei, Deus, olha, eu não vou abandonar esse emprego, que é um outro testemunho que o Senhor me deu e que o Senhor já tá fazendo algo ali dentro, eu não vou abandonar. E se é mesmo para eu estar nessa escola missionária, o Senhor vai providenciar que seja flexível para eu estar indo e sem largar meu trabalho. E aí fui, linda e fina, viver a minha vida na paz de Jesus Cristo. Aí, não se passou-se muito tempo, teve um congresso na igreja e no final a Joyce chamou novamente a gente pra reunião pra escola missionária. Aí eu falei, Joyce, eu não vou, já falei que eu não vou participar. Eu falei, eu não quero, não vou. Ela, não, mas vem que tem novidade. Vem. Aí eu falei, tá bom. Fui eu lá pra reunião e falou assim, olha, agora não vai ser mais 5 meses confinado, vai ser 5 meses, porém só os fins de semana. Aí eu falei, agora eu não posso negar. Eu falei com Deus que se fosse flexível, eu iria participar. Eu me inscrevi, isso era sábado. De segunda-feira daquela semana eu comecei a ter sonhos com nações. Nossa. Sonhos. Sonhos com nações. Foi só eu me inscrever. Eu comecei a ter sonhos com nações e a nossa escola estava nessas nações. Sim. Todo mundo que participava da escola estava nas nações. E aí eu sonhei que eu estava na África, sonhei que eu estava na Argentina, sonhei que eu estava nos Estados Unidos. Foi assim, tipo um relance. Eu vi aquele país, eu falei, uau, meu Deus, e a nossa escola, e depois eu tinha outra. Era assim, vários sonhos. E comecei a ter vários sonhos assim. E aí fui pro Paraguai. No Paraguai, esse pastor é usado para no final desse ano, quando eu me formei na escola de missões, eu fui consagrada missionária. Eu e mais o Cleiton, missionário Cleiton. Nós fomos consagrados nessa escola de missões. Ok, eu falei, e agora? Agora somos missionários. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer da vida? E eu sempre tive no meu coração os Estados Unidos. Sempre tive no meu coração os Estados Unidos. Desde criança eu sou apaixonada pelos Estados Unidos. Eu não sei porquê, mas sempre fui apaixonada pelos Estados Unidos. E eu falei, Senhor, eu quero ir para os Estados Unidos fazer um intercâmbio, aprender inglês, tal. E eu comecei a orar ao Senhor sobre os Estados Unidos. Mas
Não incisivamente. Eu já fui levando minha mãe pra agência de intercâmbio, Sim. tirei carteira, fiz tudo que eu tinha que fazer pra ir. Se organizando ali, né? organizando. Aham, Agora eu tenho sim. que botar minha fé em ação. Eu vou pros Estados Unidos. E tá com convicção no meu coração. Eu vou. Legal. E agora eu vou me preparar pra ir pros Estados Unidos. E tudo mais, tal, me preparando. Beleza. E vai eu novamente pro Paraguai. Novamente, 2020, pro Paraguai. Fui pro Paraguai, tô eu lá, e aí eu ouço uma missionária pregando no rádio. Missionária Kellen Gaspar. Lembra Ela até o trabalha nome com os dela. ribeirinhos. Ai, que bem. E aí, ela falando que Deus tinha dado uma nação, que Deus falou pra ela de uma nação. Aí eu, Deus nunca me falou de uma nação. Eu vou orar assim agora. Aí ela falou que Deus tinha falado, eu falei, olha, na hora que eu tava ali no rádio, eu falei, Deus, qual é a nação que o Senhor vai me levar? 3 dias depois, estou eu subindo no ônibus pra ir embora. Esse mesmo pastor que foi usado pra falar que eu seria missionária, ele fala, Deus manda te dizer que a nação pra onde ele vai te levar é Portugal. Nossa. Ih, meu Deus, sério? Meu Deus. Aí eu fiquei triste. Porque ele aqui nos Estados Unidos, Eu já. Eu fiquei muito triste, muito triste. Eu vim embora triste. Eu vou. Não aceitava aquilo. Não aceitava. E não aceitei. Daí eu fui fazer um jejum. Pandemia estourou, 2020. Março de 2020 sim, a pandemia estourou. Eu vi. Fui eu ficar na roça, porque não tinha como trabalhar, né? Sim. E eu falei, vou aproveitar agora, né? Vou fazer jejum. Bora, porque eu quero Estados Unidos, hein? 7 dias. 7 dias de jejum. Eu e minha prima. Minha prima pelas coisas dela e eu pelos Estados Unidos. Aí fomos orar. No 7º dia, quando nós fomos entregar de manhãzinha, nós orávamos de madrugada. Nós tínhamos 3 turnos de oração. Sim, olha. 3 turnos de oração. Era acho que 6 da manhã, 3 da tarde e 3 da madrugada. E aí, e a gente tinha aqueles períodos, a alimentação 0 e tal, só água. No 7º dia, eu já tava assim, morrendo. Tava já morrendo. fraquinha já. Aí eu ouço a voz de Deus. E Deus me fala assim, Thaíris, qual é o seu objetivo em ir para os Estados Unidos? Aí eu falo, Senhor, eu quero ir porque eu quero fazer intercâmbio, eu quero aprender o inglês, o Senhor sabe que eu não consigo essa coisa de ficar sentando para estudar, eu quero ir e viver mesmo ali e tal. E eu falo com Deus, dando essas desculpas. Mas eu também não sabia qual era o propósito. Na verdade, eu realmente... eu queria ir, não tinha um propósito específico. Quero ir, pronto. Era só uma vontade, era um sonho de estar nos Estados Unidos. Turistar, amar, que eu amo aquele país. É que você vê as coisas, né? E você queria viver aquele momento. Isso. Era de criança, uma coisa de criança. Mas não era, o propósito não era missão, não é na verdade. Não. Era uma coisa que todos né? nós queremos ir, né? Então assim, você fica sonhando com aquilo. Só que aí, obviamente, estaria embutido nesse pacote o inglês, né? Importantíssimo. E aí eu falei, beleza, vou fazer inglês. E de quebra eu conheço o país. E aí, eu falei assim, aí o Senhor falou assim, mas quantas pessoas você conhece que moram nos Estados Unidos ou moram muitos anos nos Estados Unidos e não falam nada do inglês? E quantas pessoas que nunca saíram do Brasil falam inglês fluente? Aí eu falei, nossa Deus, é verdade, hein? Aí ele me volta a pergunta e fala, qual é mesmo o seu objetivo em ir para os Estados Unidos? Aí eu falei, daí aí Deus falou comigo. Aí eu falei com ela que Deus tinha falado e tal. Aí passou-se o dia, foi indo aquilo na minha cabeça. Eu falei, vou pra igreja. Falei, vamos à igreja, tá aí, vamos. E no caminho pra igreja eu falei bem assim com ela, eu vou fazer outro jejum. Sai de Eu vou fazer outro propósito. Agora eu vou fazer um mês. Eu vou fazer um mês. E Deus vai me responder. Quando eu chego na igreja, o dirigente do culto me manda. Eu mal sentei, ele falou, levanta. Eu me levantei. Aí ele falou, Deus manda te dizer que ele já falou, você ouviu nitidamente a voz dele, e é isso que ele falou, e não adianta fazer propósito. Ixi. Falou? Nossa. Certinho, do jeito que eu falei, a caminho pra igreja. Ele falou, não adianta fazer propósito. Falou, é isso que ele falou e pronto. Deus determinou e pronto. Não precisa fazer mais, né? Aí eu falei, Deus, olha, o Senhor quer me levar pra Portugal, né? Eu falei, mas eu não vou mover uma palha. Olha, eita pirraceta. Falei, e aí
Beleza, mas eu tive que mover assim. E ali, Deus preparou tudo. Aí eu falei, não vou falar com os apóstolos, vou esperar os apóstolos vir até a mim e me convidar novamente, porque eles me convidavam muito pra mim. Sim. E eu falava, não, apóstolo, não vou. Quando eu falei com Deus, eu falei assim, olha, eu não vou, mas eu não vou falar com os apóstolos, não. Eles vão ter que vir até mim e vão falar comigo. O apóstolo mandou, minha filha, quando você vai vir? Nossa. Olha. Aí eu falei, eu tenho uma coisa pra te contar. Aí eles foram ao Brasil, aí eu contei tudo pra eles e tudo mais. Eles falaram, então vamos se preparar agora, você já tem uma palavra, né? Então é pra você ir mesmo. E a vontade era 0. 0,0. E aí, depois disso, a apóstola me ligou em setembro, dia 1º de setembro de 2021. E falou bem assim, minha filha, vem até o final do ano, porque eu já arrumei um trabalho pra você. Olha. Agora tem que vir. Agora já. Aí aquilo me deu uma vontade. Eu falei, já tô segurada, né? Eu não vou assim. Sim. Parece que Deus conhece a gente, né? Parece não. Deus conhece a gente. Conhece. Então Deus me conhecia. Aquilo me animou a vir. Se eu não tivesse um trabalho, nada certo, eu acho que eu ia ficar protelando. Sim, ia ficar um ano que vem e adiando. E aí eu peguei e vi. E Deus me confirmou tudo. E hoje, a minha pergunta é, Deus, qual é o meu objetivo em estar aqui? Né? Sim. E a palavra diz que a gente tem que conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo. E o Senhor, Ele tem me mostrado que o objetivo não é fazer, é me tornar. Sim. Né? O meu objetivo em estar aqui é a gente... No andar de tudo isso, daquilo que ele vai transformando na vida da gente, a gente vai atraindo pessoas, a gente vai expandindo a glória dele, as pessoas vão conhecendo eles através de nós, mas o objetivo dele é nos tornar alguém mais parecido com Jesus. Sim, com certeza. E isso é maravilhoso você falar isso, porque esse é o objetivo. Muitas vezes nós não descobrimos que é esse o objetivo que o Senhor quer, né? Isso é tão bom você falar essa experiência, esse testemunho, que faz a gente também querer isso. Mas eu quero ser parecido com o Senhor, eu quero servir esse Deus maravilhoso. E Ele vai nos conduzindo. E quando você deixa, Ele vai alcançando coisas na sua vida, pontos na sua vida, que você quer que as pessoas também entendam isso. Isso que é o maravilhoso, né, meu irmão? Muito mesmo. Eu fico até me imaginando, se fosse eu. É como se eu estivesse vivendo a história dela. Fico pensando aqui como seria que fosse eu. E a gente começa eu começo a me analisar e falo, meu Deus, eu fui tão teimosa, por que eu fazia isso, por que eu fazia aquilo? Mas a gente, quando nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor, a gente não entende, né? Até a forma que a gente age às vezes. E é isso que Ele quer transformar na gente, a nossa fé. E hoje eu vejo que o Senhor, Ele quer me fazer mais dependente dEle. Né? Ele me tirou do meu pai, da minha mãe ali, da beira, dos meus pais, da minha família, do meu conforto. E me trouxe para este lugar. Eu não estou só. Não. Né? Me trouxe para este lugar para me ensinar a dependência dele. E era uma coisa que eu sempre falava com Deus. Quando eu ficava com raiva de alguém, que eu chorava, eu falava, Deus, é só eu e o Senhor. Quando eu ficava com raiva dos meus pais, né? Eu falava só o Senhor e eu e o Senhor. Ele falava, agora ele tem me mostrado, agora é realmente. Você lembra quando você falava isso? Agora é eu e você e eu mesmo. E aí ele tem me ensinado dependência, perseverança, né? E ele tem me dado muitas palavras, muita promessa, e a gente às vezes se encontra neste lugar de onde a nossa fé parece estar abalada, sabe? Por causa das circunstâncias, o Senhor nos põe à prova. Verdade. Ele nos põe à prova. E isso não é para nos matar, isso é para nos fazer crescer. Isso nos cresce. Né? Então, nós precisamos crescer em sabedoria, alcançar a sabedoria, crescer no Senhor e se permitir ser lapidado por Ele. Então eu vejo que eu estou aqui não é para fazer coisas e coisas e coisas para Deus, porque Deus não precisa de mim. Mas é para me tornar alguém, sabe, parecida com Ele. Todos nós estamos nessa trajetória de se tornar alguém parecido com Jesus, né? Ser aperfeiçoado. Nós vamos ser aperfeiçoados até a volta dele. Então, assim, tem momentos na vida da gente que a gente vai passar por altos e baixos, né? E isso eu tenho também entendido aqui, porque eu vim de um lado muito seguro. Então, eu não tinha
dificuldades, Sim. né? Não tinha perrengue, não tinha isso. Bem mais tranquila, né? É, muita tranquilidade. Eu falava, se eu quiser largar esse emprego, eu largo. Que meu pai tem 2 empregos. Entendeu? Sim. Então eu tenho um pai, meu pai me banca, que não sei o quê. Se eu quiser fazer isso, eu passo. Porque... E hoje eu vejo que Não é assim, não é? eu tenho um pai. Você tem pai, tem segurança, mas eu tenho a sua experiência. Sim, não é? eu tenho um pai agora, assim, o meu pai lá, terreno do Brasil, meu pai que eu amo muito e que reafirma sempre que volta pra casa. E eu falo, pai, não é sobre isso. Não é sobre eu fazer a minha vida no Brasil, aqui em Portugal. É sobre o que o Senhor tá fazendo em mim. Exatamente. Entende? E que é difícil, né? Meus pais não quiseram. Meu pai não queria que fosse consagrada missionária. Não queria? Não. Quando o apóstolo chegou a ele, falou, meu pai falou assim, não, ela não vai ser não, tá? É, Porque a ideia, pra ficar longe de casa, ficar longe dele. e a Já ideia que pensou meu pai isso, tinha também era que eu ia ser mandada assim pra Afeganistão, não sei o quê. Sim. E aí ele falou assim, não, ela não vai. Eu não sabia que ele tinha tido essa conversa, né? Só que Deus falou com ele em sonho. Como é que foi essa experiência? Ele tava levando pro trabalho um dia, e aí ele olhou pra mim, ele parou na metade do caminho, e ele falou, minha filha, eu não permiti você até hoje ser consagrada missionária. O apóstolo já falou muitas vezes comigo, mas eu sempre falei com ele que eu não queria. Que você não tá pronta, né? E aí ele falou assim, mas Deus falou comigo em sonho. Eu via você com uma pessoa, com um rapaz, e você ficava do lado desse rapaz, e você não ficava do meu lado. E você parecia estar em rebeldia e tudo mais. E aí Deus falava comigo bem assim, sua filha poderia estar desse jeito, Meu Deus. mas eu tenho uma obra na vida dela e você está tentando impedir. Nossa. Meu Deus. Jesus. Era como se o seu pai não quisesse, né, que você fosse missionário, o que ia acontecer com você. Não, eu vejo que talvez porque Deus me livrou de tudo isso, entende? Sim. Então ele falou assim, olha, quantas situações de pessoas, de adolescentes, de jovens que estão dessa forma. Sua filha também poderia estar desse jeito. Sim. Mas eu tenho uma obra na vida dela e você está tentando impedir. E meu pai, assim, não, eu entendo meu pai. Eu sei que ele não estava tentando impedir a obra de Deus. Ele não tinha essa perspectiva assim tão profunda. Ele achou que era só algo do homem. Vai ser levada a missionária e tal. É pra Deus? Mas ela pode fazer a obra de Deus aqui. Então eu vejo essa coisa da proteção, de não querer viver longe, de querer estar comigo ali. Porque meus pais sempre quiseram que... Pelos meus pais eu casaria e moraria dentro da casa dele. Ficaria lá. Eu e meus 5 filhos. E o meu marido. Pelo meu pai e minha mãe, é assim que eu viveria. Sim. Então, eu vejo que Deus me tirou desse aconchego da minha vida ali, que era tão aconchegante, me trazer para este lugar para eu ter experiências com Ele, sabe? Conhecê-lo. Conhecer Ele como provedor. Depender dele. Sim. Entende? Estar pela fé, crescer em fé, Sim. entende? Num ambiente que não é tão seguro, num lugar que talvez eu não tenha um apoio total, Sim. entende? Que eu não tenha ombros e tal. E é isso que eu vejo. E ainda Deus me trouxe para um lugar ainda, vamos dizer, confortável, porque eu tenho ainda a igreja aqui, os irmãos, né? Tenho os apóstolos. Então ainda tem essa coisa da misericórdia. Porque se eu fosse para os Estados Unidos, como é que seria a minha vida lá? Sem ninguém. Conhecendo ninguém. Seria pior. E também, o que eu me tornaria, né? Talvez nem estaria nos caminhos, não sei. Hoje eu entendo que a minha vida não depende de sentimento, de pessoas, depende do Senhor. Sim. Hoje a minha fé, ela tá muito mais firmada em quem Cristo é, porque eu tenho conhecido quem Ele é. Com certeza. Entende? Tenho prosseguido nessa coisa de conhecer, eu almejo conhecer, eu anseio por conhecer. Então, o Senhor tem liberado muitas palavras sobre a minha vida, e eu cheguei esses dias atrás, ano passado, tive uma crise de... não é falta de fé, mas parecia ser uma falta de fé.
E aí eu comecei a falar com Deus, Senhor, eu não sei se eu tô crendo mais. E o Senhor me deu uma visão. E na visão ele falava, volte a acreditar. E aí eu comecei a entender, ele usou pessoas para falar comigo na igreja, nos momentos de orações. Então eu tenho visto que o Senhor, ele tá movendo, tá ouvindo, tá falando, ele não tá calado. Entende? Se ele tivesse calado, estaria tudo bem também, porque eu sei que ele é sábio. Entende? Hoje eu entendo a soberania de Deus. Eu falei com o Senhor esses dias, eu tava no banheiro e tomando banho, que é o momento que eu mais gosto de falar com Deus, e eu falei, Senhor, o Senhor não me deve nada. Entende? Se o Senhor cumprir as suas promessas, na minha vida, amém. Mas se não cumprir, o Senhor não me deve nada. Glória a Deus. Sim, amém O também. Senhor não me deve nada, nada. E tirar esse peso das costas da gente, porque tem gente que só vive de promessa. Sim. Tem gente que só vive por causa de promessa. Entende? Só tá perseverando por causa de promessa. E não é assim. Não, a gente tem que amar Jesus por quem ele é. Eu falei, a maior coisa o Senhor já fez por mim, que foi me salvar. Foi me tirar de um lamaçal de pecados, mudou minha mente. O Senhor me transformou da água para o vinho. Então a maior coisa o Senhor já fez. A sua misericórdia, ela é incessante. O que mais quero eu? O que o Senhor me dará futuramente é um acréscimo, é uma bênção, glória a Deus. Mas o que eu quero é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Parar de ansiar os pés de Jesus somente, né? Pedindo. Só né? pedindo e começar as mãos, né? Desculpa. Parar de ansiar as mãos, aquilo que ele pode fazer, e começar a amar os pés, o lugar de adoração. Se prostrar diante dos pés, dizer, hoje eu começo as minhas orações e só digo quanto bonito ele é, quão lindo. Às vezes eu só oro a beleza de Deus. Beleza. Eu tô nessa fase da minha vida, né? Que eu fico só ali orando, Senhor, meu Deus, é lindo, dá vontade de sair voando, porque é algo que você sente ali, que você nem pede nada do Senhor, você só quer glorificar, você só quer sentir, você acha que só tem você e Deus ali, né? E isso é muito gostoso. É o prazer da presença. A gente precisa ter o prazer da presença, sabe? Parar de querer só coisas, coisas, né? O Senhor não nos chamou pra ficar fazendo, ele nos chamou pra adorar, né? Isso é Maria e Marta, né? É uma bela história que dá o exemplo, e nós somos as duas, na verdade, né? Às vezes nós queremos só ficar ali, às vezes nós queremos fazer pra Deus. E aí a gente tem que entender qual é o que Deus chamou pra gente fazer nessa estação. Entende? Ali, Maria estava nos pés de Jesus, adorando, ouvindo o que ele estava falando e se alimentando das coisas que ele falava. E Marta preocupada com os afazeres da casa, preocupada com a comida. Nossa, eles andaram tanto, né? Agora a gente precisa fazer uma comidinha pra eles, né? Isso é legal também. A gente precisa ter o equilíbrio, né? E tá tudo bem, a gente não vai também crucificar a Marta. Ela não tá de tudo errada. Mas Jesus, ele exorta ela e ele fala, não, quando ela chega pra Jesus, fala, Jesus, não pediu pra essa mulher aí me ajudar, não, eu tô aqui fazendo as coisas sozinha. E ele fala, não, ela escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Entende? Então, a melhor parte é estar aos pés dele, Senhor. Adorando sem ficar ele. pedindo, né, missionária? É você adorando o Senhor, né, demonstrando ali tudo aquilo que você sente, né? E se nós, né, servos do Senhor, colocar isso pra fora, né, começar a ver essa beleza do Senhor, a nossa vida é bem mais produtiva. É muito mais produtiva. Nossa, muda totalmente, como se fosse da água pro vinho, né? E se você começar a sentir essa essência que o Senhor quer mostrar, igual era Maria e Marta, você vai ter Jesus ali, você vai sentir diferente, você vai querer passar isso pros outros, e é maravilhoso, né? Poxa, ter Jesus ali e querer fazer coisas da casa, né? Ao invés de aproveitar a presença. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente tem a presença ao nosso dispor e a gente quer fazer coisas primeiro. Não, deixa eu fazer comida, deixa eu fazer isso e tudo mais, não sei o quê. Mas também, por isso que eu falo do equilíbrio, que uma mulher de casa, uma dona de casa,
o Senhor encontra. O Senhor encontra na louça, o Senhor encontra nos afazeres, cuidando das crianças. Essa palavra não pode ser um peso sobre as mães, né? Sobre as donas de casa. Porque elas adoram ao Senhor fazendo as coisas de casa, né? Fazendo os seus afazeres. Então, isso eu ouvi de uma amiga e ela fala que é interessante que quando Jesus, ele chamava os homens para o lugar de oração, ele falava: desça, levanta-te, ajoelha-te, faça isso, faça aquilo. E quando era com as mulheres, ele ia até elas. É verdade. Né? Não chamava. E eu tava pensando aqui, muitas vezes eu vou fazer as coisas, né? E falo assim, ai, se eu tenho que lavar isso, tenho que fazer isso. Mas o Espírito Santo fala comigo, agradeça. Aí eu, é mesmo, Senhor, eu vou lavar minha loucinha, né? Porque eu poderia não estar bem, não fazer, né? E aí eu começo a ver de outra maneira. E eu falei, não, já fiz, já varri casa, já lavei louça, já arrumei criança. Quando eu falei, não, já tá tudo organizado. Você vê como é a diferença, né? E como quando você começa a fazer disso um culto, né? Você começa a lavar a louça falando em mistério. Nossa, quando eu tava nesse 1 ano que eu fiquei em casa, eu limpava a casa orando, chorando e pregando. Sim. Eu ficava pregando umas pregações próprias na minha mente. E eu pegava, meu Deus, que palavra forte é essa? E eu era impactada ali, eu falava em línguas, limpando a casa. Então, essa é uma adoração ao Senhor, entende? Então não deve ser um peso para uma dona de casa você fazer os seus afazeres e tal. Vai ter horas que você não vai poder se ajoelhar e orar, porque seus filhos vão ficar falando mãe, né? Puxando sua roupa, puxando seu cabelo, e você tem que fazer o seu culto diante dos seus afazeres. Então, esse é o altar, né? O Senhor tem nos chamado para levantar o altar para Ele. Onde nós estivermos, né? Chegará um tempo, né? E esse já está. Que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não haverá uma montanha, não haverá um local específico. Eles me adorarão em espírito e em verdade. Em verdade. E algo assim, esse tempo estava no trabalho, né? E aí eu vou limpando meu trabalho. E aí eu comecei a orar, e quando eu tava falando em língua, eu falei, tem que falar baixo, alguém pode passar, né? Então assim, onde você tá, é o momento de você adorar o Senhor. Só porque você tá trabalhando, você tem seus quefazeres, correria, então você tem que aproveitar ao máximo esse tempo. Porque tem dias também que você tá no trabalho angustiado, algo acontece, né? E você tem que se desvaziar. Você, né? E parece que a presença de Deus tá ali com você. Não parece? Literalmente está. E aí eu falo, Senhor, por que eu tô com isso no coração? Eu não quero isso. E começo a orar, e aí à tarde já não sinto mais aquilo, né? E se você deixar levar pelo Espírito Santo, pela oração, e esquecer aquela situação, e Senhor, eu não quero isso, eu não aceito isso na minha vida, tira isso do meu coração, né? E o Senhor, Ele vai trabalhando ali, você vai deixando, Ele vai trabalhando, e você daqui a pouco já não sente mais aquilo, né? Isso é maravilhoso. Com certeza. E é verdade. Olha, vamos ter mais 5 minutinhos para poder a gente finalizar aqui, viu? Amém. Finalizar com acrescentar mais alguma coisa? Começar a discernir no Senhor a estação que a gente está vivendo, né? Qual é a estação que o Senhor tem me chamado para ser, né? O que o Senhor está querendo gerar em mim. A gente precisa mudar a mentalidade sobre o fazer e começar a se tornar aquilo que o Senhor chamou para fazer, para ser. Porque Ele quem faz, né? Ele não precisa que a gente se mova. Às vezes nós estamos desgastando, cheios de pesos, porque o Senhor não chamou a gente para fazer aquela coisa que a gente está fazendo. Sim. Né? E começar a discernir no Senhor, Senhor, quem o Senhor quer me tornar? Para que o Senhor possa fazer coisas através de mim, né? Ou na vida de pessoas. E impactar outras pessoas, né? Nós fomos chamados para ser embaixadores do reino. Nós fomos chamados para levar essa glória para onde nós estivermos, né? A glória do Senhor precisa estar com a gente, né? Ela precisa começar a inundar outras pessoas, né? Tocar outras pessoas. E é isso que o Senhor tem falado comigo. Não é sobre fazer, é sobre ser, se tornar no Senhor. E discernir a estação. Você está vivendo o inverno, que viva o inverno que o Senhor te deu, né? E adore Ele perante o inverno. O inverno é uma estação tão difícil, então
comece a orar, e o que o Senhor tem chamado a nossa igreja também, né? Para um lugar de oração. Eu tô amando, né? Essas questões de oração na igreja, né? Abre nossos olhos, você sente sede. Eu sinto sede de orar, sinto sede, alegria de estar na casa do Senhor. E parece que algo renova dentro de mim, né? Dentro de nós, né? Você sente sede de estar ali, você se sente bem, você sente a vontade. E parece não, o Espírito Santo de Deus está ali. E você quer que os outros também sintam, e você fica, meu Deus, vamos igreja, vamos pra igreja, vamos orar, vamos buscar. Sim. Né? Isso é maravilhoso. E é a estação, né, missionário? E essa que é uma estação longa, que eu creio que, na verdade, essa estação da oração, que não é uma estação, é um chamado da igreja, né? O lugar de oração. Jesus, ele disse, a minha casa será chamada casa de oração. Para todos os povos. Então, essa é a nossa identidade, casa de oração. Nosso chamado é o sacerdócio, né? Sim. Nós somos chamados para ser sacerdotes do Senhor, sacerdotes do Altíssimo. Então, esse lugar de oração, ele vai trazer um avivamento, né? E nós precisamos nos preparar e começar a clamar mesmo por sede, fome de justiça, né? Para aqueles que estão injustiçados. Nós vemos tantas coisas no Brasil hoje acontecendo, ocorrendo. Nós, como igreja, não podemos nos calar. Então, e nós no individual também precisamos começar a ter a oração individual, a oração coletiva. Sim. E buscar o Senhor, a face do Senhor, onde estivermos, e realmente ter essa identidade, a identidade de casa de oração, né? É isso que o Senhor tem chamado a gente para agora e para sempre, né? Era um lugar que a gente deveria não sair nunca, né? E é o lugar que o Senhor chamou de criança, assim, eu já comecei muitas experiências com Ele. Hoje não é para mim nenhum tipo de sacrifício, né? É um prazer estar no lugar de oração, é um prazer, e eu preciso, e me cobro muito nesse sentido, que eu preciso ser mais, dar mais, estar mais disponível para isso. Embora o tempo seja muito corrido aqui, mas me dispor a isso. Então eu convido a todos os irmãos, a igreja, né, a estarem nesse lugar de oração, de contemplação, né, de buscar os pés do Senhor também. Ele também nos pediu para buscar as mãos, né? Ele também é o prazer de Deus nos dar, né? O Senhor tem prazer em nos dar. Mas a gente precisa ter um coração, assim, que ama, que é apaixonado pelo Senhor, pela presença, pela glória, pelo ambiente da glória, pelo lugar da igreja coletiva ali, todo mundo junto. E a gente precisa criar isso, né? Então, convidar os irmãos a estarem neste lugar de oração. E se tiver dúvidas também, né, que fale com a gente, né, o que tem dúvidas sobre isso, enfim, questões, que a gente está aqui também, e está com a gente ali nas sextas, né, orando, clamando, intercedendo para que o Senhor, ele haja na nossa história, na história de Portugal. É verdade. Em nome de Jesus. E aí, sexta-feira é um ambiente muito propício para isso, né, para orações, né, e é muito bom na sexta-feira ali, que é extraordinário, tá falando com o Vinícius, que é muito maravilhoso a sexta-feira ali. Você se sente mais livre. Isso. Para poder fazer. Para orar, para se mover, né? É diferente dos cultos domingo, né? Sexta-feira. Então, para você que está vendo esse vídeo, onde quer que seja, né, todas as sextas-feiras na igreja nós temos a cesta profética, é um culto direcionado a orações, a causas, né, da palavra do Senhor, de louvor e adoração. Então, se você está longe, que não pode estar com a gente aqui em Portugal, nós temos todas as sextas, fazemos a live, né, você pode estar acompanhando os cultos e estar com a gente também, porque o Senhor, ele vai te alcançar, né? E é um propósito no qual você coloca no seu coração de estar ali com a gente, mesmo estando longe, mas eu tenho certeza que você vai ser edificado na sua vida. Todas as sexta-feiras, às 20 horas, no horário aqui de Portugal, né? Talvez você está em outro país, mas você pode estar vendo a gravação, né? Vai ficar gravado. Então, nos acompanhe nessa jornada de oração para a edificação da sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, chegamos ao fim do nosso podcast Tempo com Deus. Lembrando que o podcast Tempo com Deus está no canal O Grandão da Galileia, viu? Vai lá, compartilha, se inscreve, porque é uma bênção de Deus ter sua presença aqui, amém? Agradeço a todos vocês aí por ter estado comigo aqui hoje, né? Gravando esse vídeo, né?